Hoje você vai aprender. Hoje falaremos sobre bioquineses. Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu falar sobre. O que é bioquinese? O cara consegue alterar o tamanho dele, a cor dele, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Você consegue grudar os objetos na sua mão, levitar as coisas, não é verdade? Muitos magos, muitos mágicos, né? O termo hoje em dia não é mais mago, é mágico, né? Consegue, por exemplo, tem vídeos de mágico fazendo mágicas. O cara pega a mão dele sem nada por trás, faz assim e de repente aparece um objeto, né? Aí você fala, meu, como é que isso apareceu? Não tinha nada por trás. Porque muitas magias, muitas mágicas, não são com algo escondido aos seus olhos, algo realmente manifestado através aí da carne. Então o que é bioquinese? É a alteração, né, do seu eu psíquico. Eu vou explicar para você poder entender. Mas antes de iniciar esse vídeo, deixe seu like, ative as notificações, é a semeadura do canal, tá? Inscreva-se se não é inscrito e conheça meu trabalho, tem um link na descrição, 50% de desconto, tem o meu contato pessoal e você vai entender até onde vai a toca do sistema. A toca do coelho, a toca do sistema, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas o que é bioquineses? Bio, né, tem a ver com o organismo biológico. E kineses tem a ver com um estado emocional, psíquico do corpo, frequências, tá? Então é o que? Frequências biológicas, tá? Que fazem com que você altere o seu corpo. Existe. É usado para o bem e usado para o mal. Por exemplo, nós temos frequências hoje específicas, tá? Hoje específicas que foram descobertas na G2, tá? Na G2 do Bigodudo, que se você deixar uma pessoa escutando essa frequência, a pessoa entra num estado psíquico que ela parece zumbi. A gente chama isso aí de Shell, Parará, Pururu, choque. Então, com a frequência, você consegue criar uma ruptura na pessoa. Você tem frequências para dormir, frequências para estudar. Por exemplo, talvez hoje em dia não seja habitual para você, mas os grandes pesquisadores, Albert Einstein, Nikola Tesla, para desenvolver aqueles grandes engenhos, eles escutavam música clássica. Porque a música clássica eleva o seu eu espiritual, vibra uma frequência muito alta, aumentando o seu nível de inteligência. Por exemplo, tá? Olha só, por que o pessoal que joga jogo de computador, já parou pra pensar nisso? Por que o pessoal... Não é computador, hoje em dia tem videogame. Não, hoje em dia não, hoje em dia tem celular, né? Mas por que o pessoal joga videogame escutando música? O cara tá jogando de boa, aí ele coloca música e ele começa a jogar melhor. Porque a música altera a frequência do corpo, capacita o ser humano para que ele se torne melhor do que ele já é. E aí ele consegue se envolver melhor. Então muita gente gosta de escutar música jogando para potencializar ali, para poder vencer. Bota aquela música que ele gosta e tal. Então a frequência ela é responsável pelo nosso corpo. Isso tem estudos que mostram, por exemplo, se aplica uma frequência na água, o estado molecular da água muda. Por exemplo, Masaru Emoto já falou sobre isso. Se você estiver estressado com raiva, a sua água, a composição molecular, parece água de esgoto. Se enfraquece, adoece seu corpo. Agora, se você está calmo, está brando, se você está sereno, a água do seu corpo, a composição molecular fica cristalina. E aí simplesmente você não adoece, você fica mais saudável. Então tudo é representado como frequências e vibrações. O próprio Nikola Tesla falou que você consegue representar o universo por frequência e energia. Isso é totalmente viável. Só que o que é bioquinese? Qual que é o contexto que está por trás, por exemplo, da bioquinese, tá? A bioquinese está relacionada a você usar toda essa engenhoca, todas essas frequências que lhes são apresentadas em prol de si mesmo. Por exemplo, o pessoal começa a usar a bioquinese, essas frequências, para quê? Para descalcificar a glândula pineal. O primeiro passo que os caras fazem é esse. Por que descalcificar a glândula pineal? Descalcificando a glândula pineal, você começa a ter o terceiro olho, começa a enxergar o mundo espiritual. Muita gente acha que o mundo espiritual que nós estamos vivendo aqui é uma maravilha. Você vai ver anjos, para poder viajar, fazer viagem. Meu irmão, nós estamos carregados de demônios. Depois você assiste o filme Bird Box e Estranho Thomas. É assim que é aos olhos de Deus. Está tudo endemoniado. Tem mais demônios que seres humanos na Terra. Então está tudo cheio de demônios, espreita, rodeando a gente. É apavorante esses demônios. Só que, por isso Deus coloca uma barreira para que você não enxergue. E coloca os anjos de Deus para que intervenham em sua vida. Por isso que acontece o famoso livramento. O adversário cria artimanhas, cria peças, arapucas para você cair, vem o Espírito Santo, vem o anjo de Deus e quebra aquilo ali. Então a batalha do mundo espiritual é muito real. Então Deus coloca uma barreira ali. Aí a primeira coisa que o cara faz da bioquinese, isso aí já é um processo errado, tá? Ele vai lá e descalcifica a glândula pineal. Descalcificando a glândula pineal, os demônios não vão se manifestar como demônios.
Eles, sabendo que a pessoa está no processo de descalcificação, eles vão se transmutar. Lembra que anjo, e não é de se maravilhar que o próprio Lúcifer se transmuta em anjos de luz. Então esses seres que vieram, esses anjos caídos, se transmutam em seres de luz. Então quando o cara está no processo de descalcificação, os seres que aparecem para ele são seres de luz. Mas não quer dizer que são seres bons. Aí o cara começa todo esse processo de descalcificação, começa a fazer viagem astral, não sei o que, e começa a perceber que ele consegue ir para vários lugares, que ele consegue ver o mundo espiritual. Aí o cara fica pensando, pô, por que eu não vou parar por aqui? Vamos ir mais além, vamos ir mais além. E aí, esse mais além, ele começa a fazer algo a seu próprio corpo. E esse algo a seu próprio corpo é legalismo do mundo espiritual. Ele tem que aceitar, ele tem que se afastar de Deus, e tem que estar em conluio com esses seres das trevas, que estão manifestados como luz, para que dê legalismo sobre o corpo deles. Então, o fato de alterar, porque é possível com bioquinese, alterar a cor dos próprios olhos, não é algo manifestado por Deus, mas sim manifestado na carne por demônios. Então, ele dá legalismo do mundo espiritual para demônios, eles vêm e atuam com as frequências e alteram a cor dos olhos. Altera a cor dos olhos, a cor do cabelo, a pessoa muda a aparência física dela, muda a altura. Não é algo do dia para a noite, demora-se anos, literalmente anos, tá? Algumas pessoas mais inteligentes demoram-se meses. Só que é algo que você está, a partir do momento que você está modificando o seu corpo, você está dando legalidade para demônios, para seres espirituais. Eles estão cada vez mais dando legalidade sobre o seu corpo. Para eles alterarem o seu corpo, tem que ser um estado de legalismo muito profundo. E se você chegar nesse ponto de legalismo profundo, tá? E você romper esse laço com eles, o seu corpo se deteriora. Então, de repente, a sua cara fica desfigurada. Por quê? Porque você está bonito ali por causa do legalismo. Mas a partir do momento que você saiu daquilo ali, já era. Então, assim, quem mexe com bioquinese fica vinculado, fica preso a esses seres das trevas para sempre. A não ser que não tenha medo a não ser que essa pessoa não seja vaidosa, né? Porque assim, introduzindo essas coisas nele, o adversário cobra. O mundo espiritual é legalismo. Então, por exemplo, alterou o corpo da pessoa ali. Se o cara aceitou Jesus, os demônios vão requerer aquilo que foi alterado. Então o corpo vai desfigurar. Então muita gente que trabalha com bioquineses acaba desfigurando o corpo. Sem brincadeira, por causa disso. Porque fazem acordos mútuos com os demônios, e aí simplesmente se romperem, desfigura, perde, destitui de sua glória. Então bioquinese nada mais é do que magia. Do que você conhecer o mundo espiritual e ter uma parceria com os seres das trevas. Então é uma magia disfarçada. Tá entendendo? O ser humano ele tem poderes. Tem poderes. Só que acontece, qual que é o grande X da questão? Se você criar um vínculo profundo com o Espírito Santo, você não vai alterar o seu corpo, porque Deus o fez assim. Só que um vínculo profundo com o Espírito Santo, você terá poderes o suficiente para que lhe possam agradar. Se desejares que mova a montanha e não duvidares em seu coração e decidir mover a montanha daqui para lá, ela se moverá. Então Cristo já dizia isso, vós sois Deus. Então assim, Deus nos capacita, só que nos capacita para a gente poder vencer os obstáculos da vida. E o fato de você alterar o seu corpo, você não está vencendo o obstáculo, você está burlando ali. Usando o legalismo para poder burlar. E isso, consecutivamente, cobra. A vida cobra caro. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem poder. É como Sansão. A gente em comunhão com Deus, a gente nos torna superpoderoso. Só que é muito melhor você viver uma vida normal em Cristo Jesus do que simplesmente trabalhar, fazer algo como bioquinese. Então, bioquinese é o primeiro passo para uma profunda adentração na magia negra, tá? Você começa com descalcificação da glândula pineal, é o processo inicial para todo mundo. Depois, você começa com legalismo, né? Afastando de Deus e aproximando-se das trevas. E, consecutivamente, aí começam-se os caminhos, né? Por exemplo, o caminho de magia, magos, o caminho de bioquinese, alteração do próprio corpo, o caminho, por exemplo, de Jack Parson. E, cara, vai chega um certo nível de ocultismo que os caras já estão abrindo portais. Já estão voando, fazem muita coisa que vocês não fazem ideia, tá? Tem um mágico aí, eu não sei se é, eu não lembro dele, mas ele coloca as mãos na água e a água se torna gelo. Aquilo ali não é uma brincadeira que ele está fazendo, realmente a água se transforma em gelo, ele anda sobre as águas. Tudo isso é um estado profundo de legalismo que ele está dando ali. E isso tem um alto preço, tá? Isso geralmente tem um alto preço. E quanto mais você quer poderes, mais
sacrifício você faz para o mal. Então, assim, é uma coisa terrível, terrível. Salomão mesmo percebeu isso. Começou a negociar com os demônios. Quanto mais dinheiro ele queria, quanto mais poder ele queria, pior ficava a situação de negociação para ele. E aí ele chegou à conclusão que ele se arrependeu no final. Então, assim, esse é o problema do mundo espiritual. Nós não conhecemos. Na dúvida, não faça. Nem sem dúvida, realmente é algo das trevas. Você está dando legalismo para os demônios. Bioquinesis é o quê? Você colocar demônios dentro de você. De forma grotesca, de forma bruta, é isso. Os demônios adentram no seu corpo para que modifique o seu corpo biológico. É praticamente isso. Praticamente isso. De maneira mais simples para você poder entender. Então não recomendo que você faça isso, tá? Eu tinha conjectura, eu até pensava no passado que podia ser algo bom, tá? Porque sem entender sobre bioquinesis, eu falei, pô, o cara conseguia alterar o próprio corpo, mas não é, tá? Então, assim, tem grandes problemas. A gente tem problemas com bioquinesis, que é algo realmente surreal. No passado, até eu pensei assim no passado, que era algo inteligente, se eu falar 5, 6, 7 anos atrás, porque é algo que você fala, pô, o cara ele tá usando as frequências, tá usando a ciência, que nós chamamos de misticismo, para cura, para usaram tudo para o mal. Usam tudo para o mal. Tudo que se é descoberto usa-se para o mal. A gente tem que pensar sempre nisso, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Se você tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo nos comentários, deixe seu like, inscreva no canal, semeadura do canal. Se quiser conhecer meu trabalho, tem um link aí na descrição. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vou ficando por aqui, forte abraço.